Histórias assombradas. O namorado maledito que tentou destruir a minha vida e me matar. Vamos ver. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bem com vocês? Joia. Espero que todos estejam bem. Inicio este relato falando que as coisas que eu vou contar, nada, absolutamente nada tem a ver com as religiões envolvidas nos processos que ocorreram comigo e com este relacionamento infeliz que vivi com este maledito. Todas as religiões, sejam cristãs, orientais ou afro, merecem respeito, e em todas elas há Deus. Vamos lá, Ana. Passei a infância e a adolescência vendo os meus pais brigarem muito. É um moço que nos conta, tá? Vendo os meus pais brigarem muito e viverem um casamento completamente desestruturado em todos os aspectos. O meu pai sempre traiu a minha mãe e sempre nos tratou mal. Falava palavras que para uma criança, e a psicologia explica isso, ficam ficam socadas no psicológico e fazem com que a pessoa, na vida adulta, tome aquilo como verdade para ela. Começo dizendo que sou homossexual, mas para aqueles que, porventura, acharem, ao assistir este relato, que o que aconteceu foi porque era uma relação entre dois homens, absolutamente nada tem a ver. Acredito muito que Deus não faz acepção de pessoas e ninguém escolhe a sua orientação sexual, pois ela é uma condição e não me importarei com comentários desrespeitosos. Mas, por favor, respeito, ok? Bom, para minha felicidade, meu primeiro relacionamento amoroso foi com um rapaz muito bom, 3 anos mais velho que eu e que sempre foi muito estudioso, batalhador, honesto e amoroso comigo. Vivemos 4 anos de um lindo amor, que no final das contas não deu certo por infelicidade apenas, sem traições, nem desrespeito ou humilhações. Apenas começamos a passar por um problema e ignoramos ele ao invés de tratá-lo. E quando demos conta, já era tarde demais. Mas hoje somos grandes amigos e isso me deixa muito feliz. Ele está feliz e bem, casado com outra pessoa e quero que ele fique cada vez melhor. Esse relacionamento, eu digo que foi, para minha surpresa, estranho, pois sempre ouvi falar que as pessoas tendem a se relacionar e manter seus relacionamentos com base no que viram em casa na infância e na adolescência, mas isso não aconteceu. Eu tive uma experiência de muita felicidade com ele e sou grato por isso. Bom, passado 1 ano que tínhamos terminado, eu comecei a frequentar uma casa noturna aqui da minha cidade com os meus amigos de faculdade. E lá, um amigo me apresentou despretensiosamente um rapaz, que aqui vou chamar de Ricardo. E conversamos e depois ficamos. Lembrando que todos os nomes estão trocados, né? Ele, muito gentil, atencioso e conquistador, trocamos número e nós trocamos números de telefone e nos seguimos nas redes sociais. No dia seguinte conversamos, não faltava assunto, parecia que estava havendo uma troca muito positiva entre nós, sabe? Os dias se passaram, continuamos nos encontrando, ele ia até a minha faculdade para me ver e tudo parecia caminhar bem, sempre muito atencioso. Passado mais ou menos 1 mês, ele disse que estava apaixonado e me pediu para que eu não ficasse com mais ninguém. E ele se comprometeu a fazer o mesmo. Até que alguns fatos estranhos começaram a acontecer e fui bobo de não me atentar a eles. Por isso, se hoje posso dar um conselho a quem precisa ouvir nesse relato, é o seguinte: atentem-se bem aos sinais. As pessoas nos mostram nos detalhes como elas são. E isso faz toda a diferença com quem você decide e permite colocar em sua vida. Ele me falou na época que andava chateado com algumas coisas em casa. Disse que a relação com seu pai, que era divorciado de sua mãe, não era boa e que sua madrasta era muito má e destruiu o casamento deles. Mas, de antemão, afirmo que isso é mentira. E se confirmou após algum tempo. Além disso, com o passar de alguns meses, ele tinha acessos de fúria com a sua mãe e com uma tia dele,
chegando até mesmo a dizer que foi espancado pela tia quando criança, o que também era mentira. E o que eu fiz? Acreditei que estava lidando com uma pessoa que tinha um relacionamento familiar difícil e prestei apoio, até que começamos a namorar. Um dia, em uma conversa aleatória, ele me perguntou qual era a minha religião, e eu expliquei que eu não tinha uma religião definida, mas que tinha um apreço pelo espiritismo e acreditava muito em seres de luz e amava Jesus. Ele me pediu para eu não ter preconceito com ele, pois ele me contou que era de uma religião de matriz africana, mas que lá só faziam o bem. E eu disse para ele ficar tranquilo, pois eu sempre fui muito aberto e respeitoso com as crenças alheias. Mais um tempinho passou e pela primeira vez ele me chamou para ir com ele nessa casa de religião. Até aí tudo bem. Chegando lá, estranhei diversas coisas que não condiziam com o que ele havia me falado. As pessoas tinham uma energia pesada lá. A reunião endeusava uma entidade que aqui especificamente eu nem sei quem é, mas era representada por uma caveira com dentes afiados em um vaso com terra preta. Para a reunião acontecer, as luzes tinham que estar apagadas e coisas eram ditas pelos sacerdotes em um idioma desconhecido. Um líquido vermelho e fedido era passado nas mãos e na cabeça dos presentes e outras coisas estranhas também. Viemos embora ao final dessa reunião. Chegando em casa, eu pedi para ele me falar mais sobre a religião e ele me disse que não tinha um nome específico. Não era umbanda, nem candomblé, apenas eram ritos trazidos por escravos ao Brasil na época da colonização. Ao falar para ele que não tinha me sentido bem lá, ele ficou furioso, mudou a expressão, começou a gritar e tivemos uma grande briga. Eu falei que não tinha necessidade daquilo, pois foi só uma pergunta e um desabafo simples ao meu namorado. Ele não aceitou. Ficou 2 dias sem falar comigo. Depois veio me pedir desculpas e disse que esquentou muito a cabeça na ocasião. Comecei a frequentar sua casa e vi que sua mãe, sua avó e sua tia eram pessoas maravilhosas. E questionei a mim mesmo o que ele tinha dito. Será mesmo que aquela pessoa tão boa espancava ele quando ele era criança? Dava para notar luz vindo dela. Lá fui muito bem aceito e dessas pessoas guardo boas recordações. Coisas horrendas presenciei. Eu não entendia por que quando ele chegava em casa, as cachorrinhas de lá se escondiam. E depois eu entendi que era porque ele batia muito nas cachorrinhas. Sempre brigávamos por conta disso também. Conversando com a sua tia, depois que terminamos de vez, ela me disse que ele é quem bateu nela, na tia, e até mesmo em sua avó. Vou espirrar. Perdão. Eu e meus espirros aqui que acabam chegando sem avisar. Me perdoe, mas vamos continuar. Talvez eu espirre de novo, tá? Mas era ele quem chegou a agredir a tia e a avó e depois falou que ele que era agredido. Bom, comecei a frequentar sua casa e vi que sua mãe... já voltei aqui, é isso? Não, eu tô voltando. O espirro me desconcentrou. Continuando. A frequência com a qual ele passou a me chamar para ir até essa casa de religião aumentou. E conforme íamos, eu me sentia cada vez mais pesado. Eu comecei a ter pesadelos, angústia, ansiedade e não entendia o motivo disso. Sempre saía mal de lá, enquanto ele dizia estar totalmente energizado. As pessoas lá tinham sorrisos falsos, intenções nitidamente ruins. E essas coisas. Até que ele me falou que a casa também realizava trabalhos espirituais para clientes. Mas até aí tudo bem. Pensei que fossem coisas do tipo adoçamento do amor, abertura de caminhos, trabalhos para prosperidade, enfim. As nossas brigas começaram então a ficar constantes. E sempre via ele pegando meu celular escondido, alegando que eu estava traindo ele. Mas ele nunca achava nada, até porque não tinha nada.
Eu nunca entrei em namoro para trair. Se eu quisesse outra pessoa, antes eu terminaria. E por não achar nada, ele ficava muito furioso. E acreditem ou não, isso também era motivo de brigas. Você apagou as conversas, você apagou as fotos, apagou os prints, você me trai, meus espíritos me falam isso, dizia ele. E eu sempre afirmava que nada acontecia. Certa vez ele me chamou para acompanhar uma noite de trabalhos dos clientes dessa casa. E eu aceitei. Ele me falou que precisava ir de preto. E quando fomos pedir um Uber para ir até o local, eu achei estranho, pois o destino não foi a casa de religião, mas sim um cemitério aqui da cidade. Os trabalhos são feitos no cemitério? Eu perguntei. E ele disse que sim, e não tinha nada de mal nisso. Chegamos lá, você deve imaginar a carga espiritual que tinha ali, né? Tudo começaria à meia-noite. A líder da casa era uma mulher, e na hora de começar os trabalhos ela falou: Bom, pessoal, mais uma noite de trabalhos aqui no cemitério. Compramos o nosso caixão, ele veio direto da funerária. E aqui nós vamos colocar todos os nomes dos nossos inimigos para serem queimados e velados. Vamos destruir os nossos inimigos, aniquilá-los, para vê-los sem brilho, caminhando de uma perna só, sem saúde, sem emprego, com brigas em casa e com seus relacionamentos amorosos destruídos. Não vai sobrar pedra sobre pedra para eles. Ana, nesse momento eu comecei a tremer, e eu tremia tanto, e eu vi que tudo era mentira. Eu tive uma crise de ansiedade horrível ali. Que ritual macabro era aquele? Meu Deus, o que era aquele lugar? Queimar e velar os inimigos? Eu nunca nem tive um inimigo. Se eu tinha um problema com alguém, eu conversava com a pessoa para resolver. O que era aquilo? Eu fiquei em estado de choque. O caixão pegava fogo. Entidades que eu não conheço incorporaram em algumas coisas e eles giravam. Em algumas coisas, não sei. E eles giravam enquanto falavam dos supostos inimigos para serem destruídos. Voltamos para casa e eu estava com a energia consumida. E ele super feliz. Depois disso, no outro dia, eu não falei nada. E aqui digo que sim, nessa época tive uma personalidade fraca e uma falta de imposição de limites. E permiti que essas coisas acontecessem. É sempre assim, né? Bom, o perigo desse negócio de destruir os inimigos, porque cada um tem uma cabecinha. De repente, para uma senhora que tá lá, a inimiga dela é a vizinha que plantou uma árvore que o galho tá vindo pro quintal dela. Aí ela vai destruir essa inimiga, fazendo com que ela perca a saúde, não vá, perca o emprego e não sei o que, entendeu? Por conta de coisas bestas. Na maioria das vezes são coisas bestas, onde as pessoas julgam serem seus inimigos. Uma colega de trabalho que acabou conseguindo aquele trabalho que era para ser meu. Ela é minha inimiga. Vou destruir a vida dela, sabe? Né? Bom, semanas depois, em uma madrugada, dormindo juntos, o celular dele vibrou. E eu vi várias conversas com outros homens. E eu vi que ele me traía. Por isso, tanta desconfiança que eu fazia o mesmo. Eu esperei ele acordar para falar sobre isso. E ele começou a tentar me bater. Ele se descontrolou totalmente. Pegou um abajur para jogar em mim. Graças a Deus eu era mais alto e mais pesado. Consegui ir segurando ele, mas o quarto ficou destruído do descontrole, sabe? Ele disse que isso não ia mais acontecer. Mas aí a minha confiança já estava afetada, né? E isso, juntamente com dependência emocional, me fez ficar nesse relacionamento infeliz. Certo dia ele me falou que precisava viajar a trabalho e quando voltou parecia estar normal. Mas a galeria de seu celular estava cheia de vídeos e fotos de orgias às quais ele tinha participado nessa viagem. Automaticamente eu terminei. Fui embora.
Ele me procurou por meses, mandava flores, falava com meus familiares, pedia desculpas, criava perfis para mandar áudios chorando, pois os dele eu já tinha bloqueado, os perfis dele. Mas eu não voltei. Depois disso, coisas muito esquisitas começaram a acontecer comigo. Eu não conseguia parar de pensar nele. Eu ouvia o nome dele sem ter ninguém no meu quarto. Eu sonhava com ele. Eu via ele nas pessoas, acredite ou não. E minha mente pensou que fosse saudades. Então, reatamos. Nosso relacionamento sempre tinha brigas, quase todos os dias. Eram agressões verbais, agressões físicas. Ele me humilhava de todo jeito. Ele me traía. Ele fez dívidas no meu nome e eu não entendia o motivo de não conseguir terminar com ele. Simplesmente ele não saía do meu pensamento. Eu ouvia nas pessoas, eu ouvia a voz dele sem estar com ele, eu sonhava com ele. Minha mente pensava que aquilo era amor. Um dia, eu disse a ele que eu não estava me sentindo bem e que eu ia ao hospital depois do meu trabalho. Mas, na verdade, marquei uma consulta com uma senhorinha cigana para saber os motivos de não conseguir sair daquela relação infeliz. E ela me contou que quando jogou os búzios, viu uma amarração amorosa e uma dominação de pensamentos na minha vida. Ela disse que conseguia ver esse ritual espiritualmente. Ela me contou que foi enterrada uma cabeça de touro dentro de uma cova, para que os meus pensamentos fechassem, e após isso, a amarração. Eu pedi desesperado e perguntei como que quebrava isso, porque eu já não aguentava mais. Eu estava com o psicológico destruído. E ela marcou um dia comigo de fazermos um forte ritual de quebra de feitiços. E, para minha surpresa, ela me disse que a cigana dela pediu que ela não me cobrasse nada por isso. E assim foi feito. Automaticamente tudo mudou. Eu já tinha nojo dele por ele ter feito isso comigo, além de me trair, e me levar para lugares de pessoas más, que faziam tudo menos o bem, pois aquela gente era das trevas. Decidi encontrá-lo pessoalmente para terminar. E ele tentou me bater. E nessa ocasião, nós praticamente nos espancamos de tanta agressão que houve. Os vizinhos ouviram a pancadaria, chamaram a polícia. Eu fui embora, fui até a delegacia, posteriormente fiz um exame de corpo de delito, denunciei ele, pedi medida protetiva, mas ele me procurava incessantemente, a todo custo tentava falar comigo de todas as formas. Ia até a porta do meu trabalho pedindo para voltar. Continuava mandando flores, chocolates, presentes e eu jogava tudo no lixo. Ele me perseguiu por 2 anos e eu sempre o rejeitei. Até que, depois disso, pensei que ele havia me esquecido. E conforme os meses passaram, eu comecei a me sentir doente fisicamente. Eu tinha muita ansiedade, angústia, entrei em um quadro depressivo. Eu não conseguia mais trabalhar e também muitas brigas começaram a acontecer dentro da minha casa, coisa que nunca tinha acontecido antes, pois na minha família, por parte de mãe, sempre teve muito aconchego, principalmente após o divórcio dela com o meu pai. Procurei de novo aquela senhorinha cigana e ela dessa vez disse que os búzios apontavam um trabalho de vingança e destruição na minha vida, porque eu não queria voltar com ele. Eu não falei nada das características físicas dele para ela, e ela me falou exatamente como ele era. Cor do cabelo, dos olhos, tom de pele, e ela disse que via ele e outras pessoas fazendo isso no cemitério para mim. Novamente, já muito cansado fisicamente e mentalmente, destruído dessa relação infeliz, eu pedi para ela quebrar esse ritual. E então fizemos algo bem mais forte, que tive que fazer por 7 semanas. E mais uma vez, depois disso, minha vida mudou da água para o vinho, para melhor. Hoje, se eu encontrá-lo, troco de calçada. Ainda guardo sentimentos ruins por tudo que esse maledito me fez. Ele me destruiu psicologicamente, tentou acabar com a minha vida. Precisei de muita terapia, tratamento psiquiátrico e momentos com pessoas que me amam de verdade para superar isso.
Eu chorava sempre e sentia muita dor no coração. Não por saudades ou recordações, mas por raiva e injustiça. Conheci uma casa de umbanda aqui na minha cidade, apresentada por uma amiga para mim. E lá tinha uma energia ótima. A entrada era uma fruta. Hã? A entrada era uma fruta. Ah, tá. Para você entrar, você levaria uma fruta e 1 quilo de alimento não perecível para serem doados a lares de caridade. Ali sim havia luz. Nesse dia específico era a gira de Exus e Pombagiras, mas eu nem queria ser atendido por nenhuma entidade. Eu estava tão cansado, eu queria só ficar na minha. Mesmo assim, quando os pais e mães de santo incorporaram as entidades, uma pombagira específica pegou na minha mão e perguntou se podia falar comigo. Eu aceitei. E ela me disse: moço, vosso coração está endurecido e a cabeça está ruim. Lhe fizeram muito mal. Tentaram lhe derrubar. Mas vós me tem luz para passar por cima de todas essas pedras. Ainda guarda muitos sentimentos ruins pelo moço que te fez mal, mas me escute com atenção. Desapegue. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Se tu sentes raiva e ódio dele pelo que ele te fez, está dando munição e força espiritual para ele se conectar com vós me ser. Esqueça da existência desse maldito e eu caminho perto de ti. Eu vejo que choras à noite e vou cobrar cada lágrima sua. Hoje, à meia-noite, eu vou girar a teu favor e vou enfrentar os teus inimigos em nome da tua felicidade. Pode confiar, meu menino. Amanhã, quando o galo cantar, tua vida tomará novo rumo e a prosperidade tomará novo rumo à prosperidade e ao amor. E eu vou cegar os olhos de quem te fez mal um dia. Nossa, que experiência sobrenatural! Como essa entidade sabia de tudo isso? O melhor foi que depois disso, tudo, absolutamente tudo voltou a dar certo. E hoje eu quero total distância dessa pessoa. Graças a Deus, há anos não o encontro pessoalmente, embora as pessoas aqui frequentem os mesmos lugares. E se porventura vê-lo, troco de calçada. Dele eu só quero total distância. Por fim, aviso a todos que tomem muito cuidado com as pessoas que vão se relacionar. Repito, atentem-se aos detalhes. As pessoas podem fingir por um tempo ser algo, mas a máscara cai. Aprendi isso da pior forma possível. Tenham personalidade, ponham limites e não tolerem desrespeito. E nunca, nunca procurem quem faz o mal. A energia do mal é tão forte, mas tão forte, que automaticamente, quando alguém deseja ou faz mal para outro alguém, aquela energia é dividida entre quem fez e quem recebe. Mas também ninguém precisa perder a fé no amor. Existem homens e mulheres maravilhosos por aí. Basta ter cuidado. Gratidão por ler este relato. Amo o canal e espero que vocês continuem tendo todo o sucesso do mundo. Um grande beijo, forte abraço, fiquem todos com Deus. Um beijo para você, muito obrigada e que bom que você conseguiu se livrar desse maledito. Né? Pessoa desequilibrada, pessoa... Pior que essas pessoas desequilibradas é que vão procurar essas coisas ruins aí para fazer. Para fazer por quê? Por besteira, porque já são desequilibradas. Não que justifique fazer por algo mais sério também, não sei. Mas geralmente essas coisas são por picuinha. A gente vê isso nos relatos de maledite, que manda destruir alguém. É porque tá de zóio no marido dela. Ah, porque ela ganha mais dinheiro que eu. Ah, porque ela é bonita. Porque aquela família é feliz. E eu quero ser feliz. Eu não sou feliz, eles são, então eu vou destruir eles. Sabe? É esse tipo de inimigo que eles falam. E aí, ai. Mas é como ele disse. A hora que você faz o mal para outra pessoa, automaticamente esse mal é dividido. Vai para outra, mas fica com você. Então, cuidado. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.